Shalom Lecolan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Eu sou Renato de Prinzio, tenho muito prazer, é uma honra para mim estar com vocês para mais uma transmissão de um pedacinho da Torá, mais um estudo do Aleph Beit, o alfabeto hebraico, esse alfabeto que diz tanto sobre o nosso mundo, sobre a nossa vida, sobre tudo o que nos cerca, porque esse alfabeto, como nós já vimos em estudos anteriores, ele representa tudo que está à nossa volta, todo o mundo, todo o comportamento que nós temos no mundo, e assim traz muito significado para o nosso aprendizado, né? Principalmente quando a gente lê a Torá usando essas letras, não usando uma tradução, né? Porque as letras elas têm uma profundidade de conhecimento que cada vez que você estuda, cada vez que você medita sobre cada palavra, cada frase, cada verso, né, você vai descobrindo mais detalhes, mais nuances dos ensinamentos que foram trazidos a nós, foram escritos por Moshe através de uma mensagem do Eterno, que o Eterno falou para ele: escreva dessa maneira, escreva dessa forma, escreva tal palavra, escreva agora essa outra aqui, em vez de usar essa letra, use essa outra aqui. Enfim, ele ditou para Moshe todos os ensinamentos para que nós, aos poucos, venhamos a descobrir muitos e muitos detalhes, né, que num texto tão curto, se você for olhar toda a Torá é um texto curto, mas que nos traz muitos e muitos ensinamentos, né? Diferente de muitos livros aí enormes, né? que volumosos, e que você não tem tanta informação. Depois que você lê uma vez, você não precisa ler de novo, mas a Torá, cada vez que você se debruça sobre ela, você aprende mais e mais. Então, vamos continuar o nosso estudo. Peço que você abra o teu coração para receber do Eterno os ensinamentos, para receber os ensinamentos diretamente no teu coração, para que você aprenda diretamente dele os ensinamentos. Então, a Torá, ela é escrita no Aleph Beit, com Aleph Beit, né? O Aleph Beit, para quem não conhece, para quem está começando agora os estudos, é o alfabeto das letras hebraicas. São as duas primeiras letras, por isso que tem esse nome Aleph Beit, né? Aleph Beit significa justamente o alfa, né, na letra Aleph, e o Bet é como o alfa e o beta do nosso alfabeto. Nosso alfabeto que é o alfabeto que veio do alfabeto grego, né? As duas primeiras letras, alfa e beta, são as letras que deram ao nome ao alfabeto grego. Essa letra se lê het, né, como se fosse um R, né, ele sai aqui de trás da garganta, het, né, que na nossa língua ele passou a ser o H, né, ela ocupa a letra H pela sua forma e pela sua pronúncia. Em alguns idiomas você lê o CH, né, que tem esse som de re, e o CH passou a ser o J, né, como no espanhol. O espanhol ele não fala J como em português, mas ele fala o re, né? Javier, por exemplo, é Xavier, é um X, né, que seria um som de CH. Então, em outras línguas ele passou a ter esse som. Na transliteração, muitas vezes você vai ver a transliteração para uma língua latina, o inglês, você vai ver como CH, então você lê het. E quando você, por exemplo, no Davar, né, esse aplicativo para computador que nós disponibilizamos aqui na descrição do vídeo, o Davar ele coloca dois Hs, então você tem que ler het, né? Então, é dessa forma que a gente lê essa letra. Essa letra também, no grego, ela passou a ter o valor H, né, que é chamado de eta, né, e também em minúsculo é esse Nzinho aqui, que parece um N com uma perninha mais longa. Então, é a letra het, traduzida para o grego, né? Se você não acompanhou as primeiras aulas,
eu recomendo que você acompanhe as primeiras aulas, que a gente dá uma explicação de como as letras surgiram, de como as letras apareceram no Aleph Beit e depois foram transferidas para o grego e para o português. Essa oitava letra, ela tem um significado muito importante, né? Porque se você lembrar, o Shabat, ele é associado à sétima letra, porque são 7 dias, 6 dias de criação e o dia que o Eterno abençoou e santificou aquele dia. Então, no oitavo dia, o mundo passou a funcionar por si só, o mundo passou a ter a sua existência sob o nosso comando, ou seja, nós comandamos tudo que vai ser feito, tudo que vai ser realizado. O Eterno em nenhum momento criou nada de novo, nem retirou nada de novo, né? Nós tivemos um episódio de Noé, quando o Eterno iria repovoar a terra, mas naquele momento ele decidiu manter toda a terra do jeito que ela era, né? Então, o 6 representa, como nós vimos, a letra Vav representa as 6 dimensões, as 6 direções, a matéria, o mundo material, né? Então, a letra Vav representa essas 6 direções, mas essas 6 direções não tinham uma origem. A origem é dada pela letra Zayin, a letra de número 7, que é o ponto central, é o que centraliza todas as direções, todo o mundo material, ou seja, é como se fosse a nossa alma entrando no corpo, entrando num corpo físico. E o número 8 representa a transcendência, a alma, digamos assim, a alma das almas, né? Por quê? Porque a nossa conexão com o Eterno. Se você lembrar do tetragrama sagrado, né? O tetragrama sagrado tem a gemátria reduzida 8. Então esse 8 está relacionado com a gemátria do nome do Eterno. Então esse número 11 representa essa transcendência da alma. E nós temos vários eventos na Torá, no Tanar e até na história hebraica, nós temos vários eventos associados com o número 8, por exemplo, a Brit Milá, né? O pacto de sangue, o pacto da carne, né? Que é feito no 8º dia de nascimento da criança, quando o Eterno diz para Abraão fazer a circuncisão, e aí a partir de então todas as crianças passam a ter a circuncisão no 8º dia. Nós temos a festa de Sukkot, que dura 8 dias, sendo que o primeiro dia e o 8º dia são dias Shabbatot, ou seja, dias para você santificar, para você abençoar e santificar esses 2 dias, o primeiro e o último dia. Depois nós temos na história hebraica, né, uma festa que nós passamos recentemente, que é a Hanukkah. A Hanukkah você tem 8 velas, né? Então nós temos uma vela piloto que acende cada dia uma vela, uma festa de 8 dias também relacionada com a letra Het, né? E nós temos que o número 8 é um número que está para além da semana, além do período de criação, além do descanso, nós temos o mundo passando a a produzir por si só, a caminhar de acordo com o que foi estabelecido nos 6 primeiros dias. E é interessante que nós temos, por exemplo, na criação, nós temos 6 dias de construção do mundo, de criação. O Eterno dizia que aconteça isso e acontecia, que seja aquilo e era, e tudo aconteceu de acordo com 10 palavras que o Eterno citou. E no 7º dia o Eterno viu que estava tudo muito bom e então cessou de fazer todas as coisas e tudo passou então a produzir por si só, a fazer por si só. Então ele abençoou esse 7º dia, santificou esse 7º dia como a coroação de toda a sua criação. E o 8º dia, o Yom Shemini, Shemini é o nome de uma das porções da Torá, né, uma porção que fala exatamente do 8º dia, na época da construção do Mishkan, né? Então nós temos aí tudo já passando a um estado em que o Eterno não precisa criar, não precisa refazer, não precisa mudar nada, tudo já foi feito, tudo já foi abençoado e santificado. Mas nós temos mais à frente, nós temos um outro evento que dura
7 períodos, e no dia seguinte, no 8º dia, seria um dia em que algo vai acontecer, que vai ser uma novidade, né, que é justamente as 7 semanas de Shavuot. Né? Nós temos então 7 semanas e formando 49 dias, e no 50º dia nós temos a festa de Simchat Torá, ou seja, um dia após, né, os 7 períodos, as 7 semanas completas em que nós passamos aí caminhando pelo deserto, né? Nós chegamos ao pé do monte, nós limpamos o nosso corpo, limpamos a nossa roupa, e num determinado dia o Eterno, de cima do Monte Sinai, ele nos fala as 10 das palavras, a Sérita Devarim, as 7 palavras que são os 10 mandamentos. E nós temos também que o Eterno nos diz para deixar a terra descansar, ou seja, para que ela se recupere da mesma maneira que a gente se recupera no Shabat. E cada período desse em que a terra descansa é chamado de Shemitah. São 7 anos, e são 7 períodos de 7 anos, e no 8º período é o período de Yovel, né? Esse último ano representa um a mais do que os outros 7, esse na mesma unidade aqui que a gente está falando de anos, né? No Shavuot a gente falou de semanas, aqui a gente está falando de ano. Nós temos aí o descanso da terra, quando todos os escravos eram libertados, tudo era devolvido para o seu dono, e a terra passava então a produzir novamente com o mesmo vigor do início, né? E nós temos também, que a letra Het, ela está presente na palavra Rai, vida. Né? Vida é formado por 2 letras, Het e Yud, né? Formando aí uma palavra cuja gemátria é 18, mas ela também ela aparece na palavra Het, né? Het, que é justamente o nome da letra, né? Mas também é a junção de 3 letras, o Het, o Tet e o Aleph. O Aleph no final ele não tem som, ele não tem sonoridade, ele não tem sinal aqui, não tem sinal massorético aqui para dar uma sonoridade, mas dessa forma ele também soma 18, ou seja, vida e pecado são 2 coisas que têm o mesmo valor, o mesmo significado, mas são diametralmente opostas, são coisas totalmente opostas. Então, o que a gente entende daqui? Porque ou você escolhe a vida, ou você escolhe a morte, porque o pecado leva à morte, a transgressão leva à morte da alma, né? Você não pode viver em pecado. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão dos ensinamentos do Eterno. O pecado é a transgressão dos mandamentos do Eterno, das mitzvot do Eterno. Né? O pecado só termina quando há a morte, né? Quando a pessoa morre, ela não tem mais condição de rever toda a sua vida, de refazer os seus passos, de se arrepender daquele pecado. A partir do momento que há a morte, ela não tem como se arrepender e voltar atrás, né? Se redimir daquele pecado. Então, é por isso que a gente tem que evitar cometer transgressões em cada momento da vida. Por quê? Porque nós não sabemos o momento da nossa morte. E, a partir de então, você não tem mais condição de se redimir dos seus erros, das suas transgressões. Então, é importante você sempre escolher a vida e não a morte, escolher o bem e não o ruim, escolher o bom e não o mal. Então você tem que sempre pensar dessa maneira, né? E nós temos sempre que lembrar que a vida nos foi dada, e a vida é santa, a vida é o que nós temos em comum com o Eterno. O que nós temos em comum com o Eterno foi essa santidade que Ele colocou dentro de nós, foi essa vida que Ele colocou dentro de nós, né? E a fonte da vida é o Eterno, né? O Eterno é a fonte de toda a vida, é o lugar onde nasce a vida, é o Makom onde nasce a vida, né? Então nós temos isso, né? Nós temos também a palavra Raim. Raim são
vidas, né, significando a vida que o Eterno coloca em nossa alma e a vida que a nossa alma dá ao nosso corpo. Porque o nosso corpo é um amontoado de átomos inerte, né, que não tem como gerar vida, não tem como se movimentar, não tem como fazer nada. Um amontoado de átomos não faz nada disso, né? Não tem a vida. Ninguém sabe onde reside a vida dentro do corpo dos seres vivos, mas essa vida ela vem justamente porque o Eterno colocou a vida na alma e a alma no corpo do ser humano, né? Então, por isso que a gente tem sempre que preservar a vida, a gente tem sempre que ter atenção em escolher a vida e não a morte, e não a transgressão, e não o pecado, né? Então, se você lembrar aqui, ó, o número 18, né, tem a ver, é a gemátria tanto de Rai, tanto da vida, quanto do pecado, né, do Het. Então, você precisa se decidir, você precisa então escolher para a sua vida o que você quer, né, se é a vida ou a morte, né, se é o bem ou o mal para a sua vida. Então, é dessa maneira que o Eterno nos fez, ele nos deu essa opção de escolher. Ele poderia ter feito diferente, ele poderia ter obrigado que todos escolhêssemos a vida e não desse a transgressão, mas ele quer que nós exerçamos o nosso papel de ser humano, nós exerçamos o nosso papel de escolher corretamente, de fazer a vontade dele por nossa escolha, por nossa opção, e não porque é uma obrigação. Então, dentro dessa busca, dentro dessa caminhada que a gente faz, não existe imposição de você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo. Você escolhe, não, você estuda, você aprende, você escolhe o que você quer fazer na sua vida, o que você quer para você, né? E o Eterno nos diz isso, né, na porção Kedoshim, né? Ele diz aqui, ó, Daber el kol adat bnei Israel ve amarta elechem kedoshim ti ihu ti riu ti riu ki Kadosh Ani Adonai Elohim. Fale para toda a congregação dos filhos de Israel e diga para eles: sede santos, porque eu, Adonai, o Elohim de vocês, sou santo. Então, o Eterno está nos dizendo que ele é santo e quer que a gente seja santo, né? Quer que a gente seja santo como? Não transgredindo, não cometendo pecados, escolhendo a vida, não escolhendo a morte, não escolhendo o que há de ruim, né? Então nós temos que escolher seguir os seus ensinamentos, seguir tudo aquele que ele nos ensina na sua Torá, né? Porque ele é santo e ele colocou essa santidade dentro de nós, né? E as pessoas têm medo justamente da morte. Por quê? Porque a partir do momento em que se morre não se pode mais transgredir, mas também não se pode mais se arrepender, né? Se você errou, você tem até o dia da sua morte para se arrepender, e você não sabe o dia da sua morte. Então você tem que se arrepender hoje, né? Você tem que se arrepender agora. Você não pode deixar para se arrepender um dia antes da sua morte, né? Como disse Hillel para o seu aluno, né? Se arrependa um dia antes da sua morte. Você não sei qual vai ser o dia da sua morte, então se arrependa hoje dos seus erros, das suas transgressões. Procure não errar mais, para que você não leve para o túmulo todas essas as transgressões, porque a partir de então você não tem como voltar atrás, né? E nós temos um ensinamento dado em Bereshit, né, capítulo 23, verso 2, que é justamente o momento em que Abraão vai se lamentar sobre o corpo de Sara que está morto, né, e pranteá-la. E aqui a gente tem uma mensagem do Eterno que precisa ser entendida, precisa ser estudada, que é justamente essa letra Kahaf, né, essa letra Raf minúscula, ela é diminuída em relação
as outras letras, isso você só vai ver no hebraico, né? Nas outras traduções você não vai ver isso. Então, essa frase diz assim: Vayavô Avraham lispod lesará velivkotá. E Avraham veio para lamentar sobre Sara e pranteá-la. A lamentação, lispod lamentação significa que aquela pessoa não pode mais não pode mais se arrepender dos seus pecados, ela não pode mais praticar a Torá, ela não tem como deixar de errar, porque ela já errou tudo que ela podia e agora ela não pode se arrepender disso. Então a gente lamenta isso para aquela pessoa, né? A gente lamenta que todas as transgressões que ela cometeu, ela não pode mais voltar, né? Ela não tem mais como se arrepender delas. E a gente chora, por quê? Porque nós não vamos ter mais aquela pessoa do nosso lado, nós não vamos ter a sua companhia, nós não vamos ter o seu riso, o seu choro, a sua convivência, né? Então, esse pranto é algo que tem que ser passageiro, que tem que ser muito menor que o lamento por todas as transgressões que ela cometeu, né? Então, esse lamento, ele tem que ser de uma dimensão muito maior do que o pranto. Por isso que esse RAF aqui é reduzido, né? Esse RAF nos traz isso. O luto é importante, você deve ter o luto por aqueles que faleceram, aquelas pessoas que você gosta e faleceram, mas esse pranto tem que ser rápido, passageiro, ele tem que acabar. Por quê? Porque ele não deve ser permanente na sua vida. O que você deve lamentar é justamente aquela pessoa não ter mais chance de redimir do seu pecado. E assim você deve se redimir dos teus pecados para que você não carregue eles com você após a tua morte, né? Então você tem que escolher a vida, você tem que escolher hoje, agora, você tem que escolher a vida e não o pecado, né? Você tem que escolher a água viva, potável, a Torá, você tem que escolher os ensinamentos do Eterno, os ensinamentos que ele nos deixa aqui, que são um guia para que a gente não cometa esses erros, para que a gente escolha corretamente, né? Então, nós temos que lembrar que a vida começou antes do ser humano, antes dos animais, antes das plantas aparecerem, né? Antes da criação do mundo, a vida já existia. O Eterno, ele tinha a vida e ele preparou a vida para insuflar nos seres vivos, para colocar essa vida nos seres vivos. Então, nós vemos lá no verso 2 de Bereshit, do capítulo 1 de Bereshit, verso 2, nós vemos aqui, ó, né, a frase é grande, eu só peguei o pedaço, Veruach Elohim Merharefet al Pnei Hamaim. E o Ruach Elohim se movia sobre as faces das águas. Esse Ruach é a vida, né? A força de vida que estava com Elohim, que se movia sobre todo o mundo e que fazia, criava, né? Que criou tudo o que o Eterno criou nos 6 dias da criação. Então, isso já estava pronto, isso já estava com o Eterno. E mais à frente a gente vai ver também em Bereshit, capítulo 2, verso 7, né? Vaipar Be'apav Mishmat Haim Veichi Ha'adam Lenefesh Hayá, e soprou em suas narinas o sopro de vida e tornou-se Adam por alma vivente, né? Então Adam se tornou uma alma vivente nesse momento que o Eterno sopra em sua narina o Ruach Elohim, né? O Ruach que ele já tinha trazido, que ele já tinha usado em toda a criação do mundo, né? Então, em toda a criação do mundo, nós tínhamos o sopro do Eterno pairando sobre as águas, pairando sobre tudo o que ia ser construído, né? O Nefesh Haim, a alma vivente, ela iria ser colocada
no ser humano, né? O ser humano é o único que tem uma alma vivente, ou seja, tem a consciência de que é um ser vivo, tem a consciência e as habilidades de poder repetir muitos dos feitos do Eterno, ou seja, ele tem a capacidade de estudar, de aprender, de transformar, né? De colocar ordem no mundo, de fazer a escolha entre a vida e a transgressão. Então o ser humano tem essa capacidade, diferente dos animais que não têm essa capacidade, diferente das plantas que não têm essa capacidade, né? E nós temos aqui também mais uma frase no livro de Devarim, capítulo 4, verso 4. Veatem ha-devekim ba Adonai Elohechem Haim Kulertem Hayon. E vós que vos apegastes em Adonai, vosso Elohim, a vida para todos vocês hoje. Quem que se apegou a Adonai, o vosso Elohim? Quem que se apegou a Adonai? Aquele que estuda, aquele que pratica os ensinamentos do Eterno. Os justos, né? Os justos são aqueles que praticam os ensinamentos do Eterno, aqueles que são santos, buscam ser santos, porque o Eterno é santo, o Eterno soprou em cada um o alento de vida, né? A vida, né? O alento de vida, o sopro de vida do Eterno foi colocado em cada um, e aí aqueles que se apegam aos ensinamentos do Eterno, aqueles que se apegam a esse ensinamento, eles têm vida, a vida para todos hoje. E mesmo que o corpo morra, essa vida permanece, essa vida vai então voltar no momento em que o Eterno avaliar todos, né? E aqueles que são justos continuarão, e aqueles que não são justos não continuarão. Só os justos viverão, só os justos vivem, só os justos viverão, né? Então é importante que a gente faça essa opção pela vida, né? E a opção pela vida é maior do que qualquer mandamento do Eterno. Então, para você preservar a vida, você é o único momento em que você pode transgredir as mitzvot do Eterno, né? Como Yeshua nos ensinou naquele momento em que estavam censurando os seus discípulos, porque os seus discípulos estavam colhendo trigo num Shabat, estavam se alimentando no Shabat e foram criticados. Então Yeshua diz, né? Vayomer Eleihem Chen Hashabat Hu-Chen Ba-Yavur Ha-Adam Velo Ha-Adam Ba-Ahur Ha-Shabat Al-Ken Ben Ha-Adam Gan Adon Ha-Shabat Hu. E disse para eles: sim, o Shabat foi feito para Adão, né, para o ser humano, para o homem, e não o Adão foi feito para o Shabat. Portanto, o filho de Adão, né, filho de todo ser humano, todo descendente de ser humano, é também senhor do Shabat. Isso por quê? Porque para preservar a vida, né, estavam se alimentando, precisavam se alimentar, porque a inanição leva à morte. Então, para se alimentar, é preciso, pode-se transgredir o Shabat. No caso de vida ou morte, é possível transgredir o Shabat, não é reconhecido como uma transgressão. Agora, você não pode, num Shabat, em vez de estar abençoando e santificando esse dia, você vai fazer outras coisas porque esqueceu de botar gasolina no carro, porque esqueceu de fazer alguma coisa, porque esqueceu que tinha um outro compromisso. Então, nesse caso, você não está preservando a vida, né? Nesse caso, você poderia ter feito antes, mas num Shabat em que alguém adoece, de repente acontece algum acidente, você não vai esperar o dia seguinte para ajudar, para proteger aquela pessoa de uma
um possível um acidente maior, uma possível doença, ou de uma possível morte, né? Então, você tem que preservar a vida, mesmo no Shabat, né? Então, isso está acima, preservar a vida sempre está acima de qualquer coisa, mas a vida tem que sempre ser preservada e ser mantida dentro das condições que o Eterno nos diz, ou seja, cumprindo as suas mitzvot, né? Porque se você não cumpre as mitzvot, você está transgredindo, você está caminhando pelo lado do erro, da transgressão, né? E aí a morte é certa, a morte do corpo e a morte da alma, né? Então a santidade está na vida, escolha sempre a vida, né? E nós temos aqui as duas letras, Vav e Zain, né, que nós vimos anteriormente. Essas duas letras, elas formam justamente a letra Het, né? Os sábios dizem que essas duas letras, a Vav e a Zain, se juntam, né, para formar a letra Het, né? O Vav, ele representa a nossa conexão entre o Olam Hazé, o nosso mundo atual, e o Olam Rabá, o mundo vindouro, como nós vimos quando estudamos a letra Vav, né? Nós vimos aqui que essa elevação do homem, do ser humano, da humanidade, é feita através da letra Vav, que conecta o nosso mundo inferior com o mundo superior, com o mundo do Eterno, né? E a Zai representa a expansão do Eterno, a presença do Eterno em tudo, né? Então, juntando essas duas letras, a gente tem a imanência, a transcendência de toda a criação. Então, Elohim, né, o nosso Criador, ele está ocupando essa parte aqui de cima, ou seja, ele é o mundo superior, ele que une o que não pode ficar junto. Por exemplo, na palavra Shammai, né? Shammai representa duas palavras, Esh e Maim, ou seja, fogo e água, né? Fogo e água não podem estar juntos, nós já vimos isso, nós já estudamos isso anteriormente, fogo e água não podem estar juntos, mas o Eterno colocou Shammai, ele colocou essas duas forças antagônicas juntas, só ele pode unir o que a gente não consegue unir, o que a gente não pode aproximar, né? Então, nesse ponto, a rede mostra essa ambivalência, né? Então, a gente precisa fazer o bem, a gente precisa fazer o que é necessário, mas para a gente fazer o bem para alguém, a gente precisa que exista alguém necessitado. Você não consegue fazer de tzedakah se não tem ninguém, né? Ninguém necessitado. Por isso que o Eterno diz sempre: vai haver alguém necessitando alguma coisa. Não é só alimento, não é só agasalho, é tantas coisas que alguém precisa, uma palavra de afeto, um carinho, um sorriso, um olhar, carregar uma compra para alguém, isso já é ajudar, ou seja, todo mundo vai ter uma necessidade de alguma coisa que você pode suprir, você pode fazer de tzedakah. Então a rede representa justamente essa ambivalência. Para você ajudar, você precisa de alguém que queira a sua ajuda, que precise da sua ajuda, né? Você só vai ter compaixão por alguém que está sofrendo, você não tem como sentir compaixão por quem está muito feliz, por quem está vivendo uma boa vida, né? Para haver luz tem que haver escuridão. Se tudo fosse claro, né? Se tudo fosse claro, não precisaria acender uma luz, você não precisaria de luz. Nós vemos isso lá no primeiro capítulo de Bereshit, né? O Ruach Elohim pairava sobre a superfície das águas, a terra estava sem forma e deserta, né? Estava tudo na escuridão, e ele disse: Yehi Ova, Yehi Or, né? Foi criada a luz nesse momento. Por quê? Porque havia a escuridão. Então, nós temos essa ambivalência, e essa ambivalência a gente vê nas palavras da Torá que nós temos com a letra Ret, por exemplo, Raim, vidas, né? As vidas que a gente já discutiu um pouquinho, né? Nós temos a palavra Hesed, misericórdia, misericórdia que está na Torá, em vários momentos ela aparece, a misericórdia do Eterno
com o ser humano, com os seres vivos. Então essa misericórdia ela está presente em toda a Escritura. Nós temos a graça, né? A graça, né? Várias pessoas na Torá diz que o Eterno achou graça com elas, né? Noah, Abraham, Yosef, né? Várias pessoas que acharam graça aos olhos do Eterno, receberam a sua bênção, né? O Eterno diz isso em vários momentos. Noah, né? Noah é a letra Nun e a letra Het, né? Essas duas palavras, essas duas letras que significam Noah, consolo. Então o Eterno, naquele momento em que ele estava pronto para recomeçar toda a sua criação, ele acha o consolo em Noah, e aí ele decide, por não destruir tudo, permanecem algumas pessoas que vão dar continuidade à vida que ele havia criado, né? Nós temos também a palavra Ramina, a anistia, né? A anistia que é dada àquele que está transgredindo, todo aquele transgressor. Nós vimos na Torá, nós vimos em Bereshit, todos os patriarcas como cometeram erros, né? Como cometeram transgressões, e todos foram anistiados no momento em que se arrependem dessas transgressões, se arrependem de ter cometido os erros que cometeram, de terem transgredido a Torá. Então é importante que a gente sempre lembre que há a anistia, que há essa anistia para aquele que decide pela vida, para aquele que decide escolher a vida e se arrepende, né, das suas transgressões, mas arrepender no sentido de não querer cometer mais, né? Se falava mal de alguém, nunca mais fala mal de ninguém, se roubava, nunca mais rouba, se fazia qualquer transgressão aos ensinamentos do Eterno, deixa de fazer essas transgressões. Tem que ser um arrependimento sincero, não adianta arrepender hoje e amanhã cometer os mesmos erros, né? Porque isso não é arrependimento, né? Isso é um momento de lucidez em que a pessoa, poxa, não vou fazer mais isso, e no momento seguinte continua fazendo. Então a Raminá era sempre naquele momento em que a pessoa decide de coração não cometer mais os erros que cometia, né? E nós temos as palavras opostas, né? Nós temos a Het, que é o pecado, a transgressão, né? O oposto à vida é a transgressão, né? Vida e morte são dois opostos. Você vive se você é justo, se você se busca se santificar cumprindo os ensinamentos do Eterno, e você comete a transgressão quando você comete o pecado, quando você transgride os ensinamentos do Eterno, né? Assim como a Nahash, né? A víbora que tentou Havá e Adão, né? Adão e Havá, que cometeram a transgressão da desobediência do Eterno. Então foi através dessa víbora que se escreve justamente com essa letra, né? Essa letra Resh. Então ela tem essa ambivalência. Então é muito importante, você tem que fazer a sua escolha, e a sua escolha justamente é o que a gente sempre diz no início dessas aulas, né? Você tem que abrir a porta do teu coração para ouvir os ensinamentos do Eterno e para poder caminhar da forma buscando a santidade. Agora eu vou dizer para você que você nunca passou por uma porta, né? Você nunca passou, nunca entrou por uma porta e nunca saiu por uma porta, porque a porta representa justamente o que fecha, né? O que está fechado. É um material impenetrável, você não atravessa uma porta, né? Só se você se jogar e quebrar a porta e atravessar ela no peito, né? Aí você atravessa a porta. Mas não é assim que a gente faz normalmente, né? O que a gente faz é justamente abrir a porta, né? Você só passa pela abertura da porta, você não passa pela porta. A abertura da porta que é o importante, você deve buscar sempre abrir a porta para poder passar por aqui, né? Se você não abrir a porta, se você mantiver a porta fechada, você não consegue passar. Então ninguém entra na sua casa se você não abrir a porta para ela.
Você não sai de casa se você não abrir a porta para sair, né? Então, quando a gente diz abre o teu coração para o Eterno, é para que ele possa entrar. Se você o mantiver fechado, você não vai permitir que o Eterno entre no teu coração. Então é o único momento que a gente precisa, né? A gente precisa caminhar em Techuvá, a gente precisa abrir essa porta, né? A porta que é justamente a Dalet, né? A letra Dalet é o quarto pronunciamento do Eterno no Monte Sinai, que é justamente Zahor et Yom HaShabbat Lekadisho, é a porta que abre, né? Lembre-se dos Rabat para santificá-lo, ou seja, lembre e pratique os ensinamentos do Eterno, porque não adianta só lembrar, né? Ah, hoje é Shabat, que legal, né? Não é isso, você tem que praticar e praticar em todos os dias os ensinamentos do Eterno. No Shabat você vai santificar, você não vai fazer nada que faz nos outros dias, você não vai passar o Shabat trabalhando, comprando, vendendo, fazendo coisas que você pode fazer no outro dia. Você no Shabat, justamente você pratica os ensinamentos do Eterno, estuda os ensinamentos do Eterno e pratica esses ensinamentos durante todos os dias da sua vida. A partir do 8º, 9º, 10º dia você pratica novamente até o próximo Shabat, você recuperar suas forças para novamente se fortalecer e praticar novamente. Você tem que praticar diariamente os ensinamentos do Eterno, né? Então você precisa abrir essa porta para dar passagem, né? Para dar passagem a esse ensinamento, para que esse ensinamento entre em você. Você não vai nunca receber algo se a porta estiver fechada. Você nunca vai entrar em algum lugar pela porta. Você vai entrar sempre com a porta aberta, né? Se a porta não se abre, você não entra, você não sai, né? Então, quando a gente diz eu entrei pela porta, na verdade você nunca entrou pela porta, você sempre entrou quando a porta se abriu, né? Pela abertura da porta. E o Eterno nos ensina isso, né? A porta aberta representa justamente a letra Het, né? A letra Het, ela vale 8 e a letra Dalet vale 4, ou seja, a Dalet o tetragrama, é o quarto pronunciamento, mas a santidade aí está justamente na porta aberta, né? Na escolha de abrir a porta para os ensinamentos entrarem. E o Eterno, ele nos mostra isso. No próximo livro nós vamos ver isso, quando o povo está oprimido em Mitzray, no Egito, né? E o Eterno então provoca 10 sinais para o povo de Israel, que é visto pelo povo egípcio como 10 pragas, as 10 pragas do Egito, e a última praga é justamente a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos é uma praga muito violenta, né? A morte para todos aqueles que transgrediam, aqueles que faziam idolatria, aqueles que não acompanhavam os ensinamentos do Eterno. E o Eterno diz o quê? Né? O Eterno diz: Vilakkehu min ha-dam venatenu al shte hamezuzot ve'al hamashkof al havatim asher Yochlu Oto Bahem, e tomarão o sangue, né? Hadam, o sangue, e o passarão nas duas portas, Al-Shinei Hamezuzot, nas duas ombreiras, Vel Al Hamashkof, na verga das portas das casas em que o comerem, ou seja, eles vão levar o cordeiro para dentro de casa no dia 10, e no dia 4 dias depois eles vão imolar, vão matar o cordeiro, vão cozinhar o cordeiro, vão retirar o seu sangue antes, né? E esse sangue
é passado nas ombreiras da porta, né, no umbral da porta. Essa mezuzá aqui e essa mezuzá desse outro lado, e na verga que está em cima da porta, né? Então é aqui que ele manda passar o sangue, ele não manda passar o sangue na porta. Por quê? Porque ele não vai passar pela porta fechada, ele vai passar quando a porta estiver aberta e marcada a mezuzá, né? Então, marcada as mezuzotes da porta. Então, é por isso que a gente tem as mezuzotes na porta das nossas casas, né? Lembrar dos ensinamentos do Eterno no momento que entra e no momento que sai. Então, sempre que a gente sair, sempre que a gente abrir a porta e passar pelas mezuzotes, a gente lembrar dos ensinamentos do Eterno e praticá-los. E sempre que a gente voltar para casa, a gente abre a porta, passa pelas mezuzotes e também nos lembramos de que vamos continuar escolhendo a santidade, vamos continuar praticando os ensinamentos do Eterno. Não é a porta que é a passagem é justamente a abertura da porta, né? A abertura da porta é que vai permitir que a gente entre, que a gente saia, né? Então, a letra Het, ela representa essa passagem de uma vida de transgressão para uma vida de santidade, né? Você deixa o pecado e escolhe a vida, escolhe ser justo, né? E interessante notar uma palavra que tem a letra Het, né? Que é justamente essa palavra que você deve conhecer, você deve ter ouvido muitas vezes, né, na leitura e aqui no canal, né, a gente fala muito nessa palavra que é Hamashia, né? Hamashia é o ungido. No Tanar se fala poucas vezes em Hamashia, no Tanar se fala pouquíssimas vezes, às vezes aparece o sacerdote foi ungido, um rei foi ungido, né? A pessoa foi ungida com azeite, ela é uma Mashiach, né? Ela é uma pessoa que recebeu esse óleo de consagração, né? Mas a partir de Yeshua essa palavra ganhou uma fama mundial, né? E inclusive no judaísmo se fala muito no Mashiach, na volta do Mashiach. Isso tudo veio após o nascimento de Yeshua, porque Yeshua é considerado Hamashiach, né? Então nós sabemos que Yeshua é o Mashiach. Por quê? Nós vemos aqui que nessa palavra nós temos aqui alguns ensinamentos que a gente precisa entender um pouco melhor essa palavra. Se a gente mudar as letras de lugar, você vai descobrir uma coisa muito interessante. Por exemplo, se a gente começar com o Het, né, nós temos aqui Rai, vida, né? Nós temos vida e nós temos a palavra Moshe, né? Vida para Moshe. Nós temos aqui que a palavra Hamashia é vida para Moshe. E o que fez Yeshua a não ser dar vida para os ensinamentos de Moshe? Não ressuscitar Moshe, não é isso, né? Não é trazer Moshe de volta à vida, mas é dar vida aos ensinamentos de Moshe. O próprio Eterno diz muitas vezes na Torá que no Tanar também se fala muito do livro, né, da Torá de Moshe. A Torá de Moshe, é dita várias vezes pelo próprio Eterno. Por quê? Porque foi o livro que o Eterno deu para Moshe escrever, né? Então foi escrito com a letra de Moshe, com a mão de Moshe, mas ditado pelo Eterno. Então, dar vida a Moshe é dar vida à Torá, né? E o que fez Yeshua a não ser dar vida à Torá, praticar a Torá na sua plenitude, né? Então, Moshe é aquele que libertou o povo da opressão, libertou o povo da idolatria e nos trouxe a Torá, né? E aí Yeshua fez o que? Nosso Mashiach, ele praticou essa Torá em sua plenitude, ele ensinou essa Torá como ninguém, ele viveu a Torá desde o seu nascimento até a sua morte, todos os dias da sua vida, ou seja, ele escolheu dar vida à Torá, assim como nós devemos fazer também, escolher dar vida aos ensinamentos dados por Moshe. Mas não é só isso, nós temos ainda a palavra Rai, Hashem.
quando a gente dá vida aos ensinamentos do Eterno, nós damos vida ao Eterno, nós reconhecemos a vida que Ele nos dá, que Ele nos preenche. Então, essa palavra, a Mashiach, ela está representando que a gente está dando vida ao nome do Eterno. Hashem é o nome que a gente dá quando a gente quer falar do tetragrama, o nome. Né? Então, o nome é também, o nome representa o Eterno. E se a gente quer entender o Eterno, a gente tem que dar vida aos seus ensinamentos. Né? Se a gente quiser trazer mais conhecimento do Eterno para a nossa vida, a gente tem que viver de acordo com os seus ensinamentos. Né? Então, é muito importante que a gente tenha sempre essa opção, opção pela vida e não opção pela transgressão. Quero agradecer vocês pela participação nesse estudo, né, esse estudo que a cada semana vai se aprofundando um pouquinho mais, vai trazendo mais complexidade, que cada letra tem bastante complexidade. Aqui, lógico, a gente não consegue aprofundar muito, é só uma hora de estudo para que você desperte em você a vontade de praticar mais, de estudar mais, de buscar mais conhecimento que nos é dado pelo Eterno em sua maravilhosa Torá. Né, e nos ensinamentos que Yeshua, né, que praticou a Torá em sua plenitude, nos legou. E nesse canal a gente tem, durante a semana, nós temos vários estudos, né, para fazer uma abordagem bem dinâmica, bem eclética de todos os assuntos. Nós temos já no domingo, né, deixa eu sair um pouquinho da frente aqui, né, Moré Liniel Oliveira, ele nos traz no domingo um quadro muito bom, muito interessante, que a gente está aprendendo muito, né, com ele, com o que são, entendes o que lês, ou seja, muitas vezes a gente lê, tem dúvida, não entende alguma coisa, né, alguma coisa não ficou clara e a gente pergunta aí, manda um e-mail para perguntas@gmail.com e ele vai reorganizar essas perguntas aí e responder, né, com base nos ensinos do Tanar e dos escritos nazarenos, né, numa interpretação sempre do hebraico, não a interpretação dada pelas traduções. Depois nós temos, um pouquinho depois, às 19h30, nós temos o Examinando os Profetas com Marco Aurélio, Moré Marcos Aurélio. Ele está nos trazendo o estudo da Haftará da semana. Essa semana nós teremos o estudo de Vaeri, então no domingo nós tivemos o estudo da Haftará. Se você não acompanhou, dá tempo ainda, né? Dá tempo de você acompanhar. E nas segundas-feiras nós temos o Moré Márcio Alencar trazendo os Ketuvim, né, os escritos que nos trazem muitos ensinamentos nos provérbios, nos salmos, no livro de Ruth, né, no livro de Lamentações. São vários livros que têm aí muitos ensinamentos sobre o que é tratado na Torá. E nas terças-feiras nós estamos estudando o hebraico, aprofundando o hebraico, agora usando como material de estudo as parábolas de Yeshua, né? As parábolas de Yeshua que nos trazem muitos ensinamentos associados aí às porções da Torá. Né? Então é muito importante, é muito gostoso aprender o hebraico e justamente aprender com as parábolas de Yeshua é muito mais gostoso ainda. Né? Nós temos nas quartas-feiras o Moré Raimson nos trazendo os Atos dos Emissários, que são os estudos dos ensinamentos que Yeshua deixou com seus seguidores e que eles nos trazem aqui. E é um estudo brilhante, por quê? Porque desmistifica muitos erros que nos foram trazidos, né, que nos foram inculcados nas traduções, erros que fazem com que a gente não acredite em coisas e passe a acreditar em outras coisas totalmente contrárias aos ensinamentos da Torá. Né? Então é muito interessante você
acompanhar esse estudo. Na próxima semana, em Mitzvah Hashem, nós vamos estudar então a letra Tet, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. E nesse Shabat nós vamos ter o estudo da porção Vaeri, a última porção do livro de Bereshit, né? Nós vamos fechar o livro de Bereshit, né? nesse Shabat, e no próximo Shabat, e Mitzvah Hashem, eu trarei para vocês o novo livro, o livro de Shemot, né? O livro de nomes, né? Hai Hashem, né? Como a gente falou, nós vamos ver aqui um livro de Shemot que representa nomes, justamente esses nomes que são tão importantes dentro da Torá. E aqui nesse QR Code você pode baixar todos os estudos que são apresentados no canal e que ficam aí no Telegram em PDF para você baixar, estudar, acompanhar as transparências em todos os momentos. Eu quero terminar deixando com vocês um belo salmo cantado pelo Moré Haimson, né? Moré Haimson vai nos trazer hoje o Salmo 150. Shalom, shalom. Halleluja, Hallelu kelbel kodsho, Hallelu birkia uzo, Hallelu bikvotav, Hallelu kerodovro. Hallelu bete kashofa, Hallelu bemeneverino, Hallelu beto fumachol, Hallelu benini veuga, Hallelu betzitzel shama, Hallelu betzitzel trua, kol asher mate aleka. Hoi Halleluja. Halleluja, Hallelu kelbel kodsho, Hallelu birkia uzo, Hallelu bikvotav, Hallelu kerodovro, Hallelu bete kashofa, Hallelu belmeneverino, Hallelu beto fumachol, Hallelu benini veuga, Hallelu betzitzel shama, Hallelu betzitzel trua, Oi kol asher mate aleka, Oi Halleluja, Hallelu betzitzel shama, Hallelu betzitzel trua, Oi kol asher mate aleka, Oi Halleluja.